Quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Deus, amém? Para nós é uma alegria poder estar com os irmãos, né, desde quinta-feira recebendo o carinho e a acolhida do pastor Evander, da família. Para nós tem sido uma alegria ver o que Deus tem feito também aqui, né, os eventos que a gente tem participado, muito abençoados, né, e poder partilhar com os irmãos um pouco daquilo que Deus tem acrescentado à nossa vida, ao nosso ministério, né. Eu sempre falo isso quando fala dos números do que tem acontecido em Mandaguari, né, a gente fala isso. Hoje nós temos, como o pastor Evandro já falou, 6.000 pessoas em grupos, né, metade disso já é membro da igreja, mais de 10% da cidade é membro da nossa igreja. O prefeito participa das células, a vice-prefeita participa das células, né? Boa parte das coisas, como o pastor Evander brinca, o pastor Ricardo Frois, né, estava aqui, estava brincando, ele falou, na verdade tem um prefeito, mas quem manda lá é humano, porque todo mundo, né, na cidade é membro da igreja dele. Eu tenho um parente que é membro da igreja e hoje nós vivemos a realidade de ser pastor da cidade. Quando nós chegamos lá, dentro do padrão metodista na 6ª região, já era uma boa igreja, era uma igreja de 370 membros, ou seja, tinha um pouco mais de 1% da cidade, e a minha expectativa, quando eu cheguei para ser pastor lá, era não estragar o que era bom, né? Porque eu tinha muito medo, né? Chegando para substituir um pastor que era uma referência, foi o meu discipulador durante muito tempo, um pastor respeitado na 6ª região, filho do bispo Richard Santos Canfield, pastor Estevão, numa boa igreja, e eu tinha um temor muito grande, né? Eu ficava com medo, que eu falei, se eu estragar, vai ser minha última igreja. Daqui para frente vai estragar a igreja do filho do bispo, eu estou lascado, né? E a nossa expectativa era essa, passar lá o mínimo de tempo possível, para não dar tempo de avacalhar com o trabalho, né? Então ficam uns 2, 3 anos, vamos sair, vamos para outro lugar, e Deus já nos mantém lá há 19 anos, estamos indo para quase 20 anos, e Deus fez muito além do que a gente podia imaginar, né? Além de lá, do crescimento em Mandaguari, hoje nós temos vários filhos na fé, discípulos no ministério, e vários deles têm experimentado também a mesma realidade, o mesmo mover. Entre eles um discípulo nosso, o pastor Cezinho, que hoje é pastor numa cidade um pouco menor que Mandaguari, 25.000 habitantes, e também tem ali em Laranjeiras do Sul um pouco mais de 5.000 pessoas em célula. Ele já alcançou um pouco mais de 20% da cidade dele. Já tem uma outra pastora que também é discípula dele, numa cidade de 3.500 habitantes, e tem um pouco mais de 700 pessoas em células. Então, hoje nós temos entendido que não é uma realidade peculiar em Mandaguari. Por que a gente fala isso? Porque às vezes o pessoal fala, pastor Mano, eu estou querendo deixar claro que não tem nada a ver comigo, querido. Tem nada a ver comigo, tem a ver com Deus, que é gracioso e opera através da vida daqueles que creem e vão vencendo suas limitações para que Ele possa usar, né? Muito pelo contrário, quando eu falo, eu sou daquele grupo de um talento, que várias vezes foi tentado a enterrar, por medo da parábola de Mateus 25, né? Aquele que recebeu um talento e por medo do Senhor vai e enterra para não perder. Eu sou esse cara, né? E pela misericórdia de Deus, até hoje só fui tentado, mas não enterrei, né? Mas orem pela gente, porque a tentação é o tempo todo, né? Nós atendemos pastores novos, eles perguntam, pastor, mas o senhor já pensou em parar? Eu falo, mas quando você está perguntando? Ele falou, como assim? Eu falei, na última semana, 3 vezes. Né? A última semana eu pensei em parar 3 vezes, pensei em desistir 3 vezes, mas pela misericórdia do Senhor a gente ainda não enterrou o talento, né? E Deus vai agindo, né? Porque às vezes a gente fica com essa impressão que, mas eu não tenho a habilidade que o Senhor tem, né? Eu já falei isso, eu acho que eu já contei essa história outra vez que eu estive aqui. Quando eu era mais novo, o meu sonho, como muitos moleques no Brasil, era ser jogador de futebol,
né? E há 40 quilos atrás eu jogava bem bola para caramba. Né? Depois cheguei a jogar nas divisões de base de um time do Paraná, passei no teste do Flamengo para vir para o Flamengo, a mãe não deixou, porque era muito novo, e pouco tempo depois tive minha experiência com Deus e resolvi abandonar o futebol, né? Pela paixão ao Senhor, larguei o futebol, mas daí não sabia para que eu prestava, o que eu ia fazer da vida, né? Que toda a minha programação tinha sido em cima da perspectiva da carreira de jogador. Como gostava de esporte, resolvi prestar vestibular para Educação Física na Federal do Paraná, prestei, passei, cursei 1 ano, vi que não era o que eu queria, larguei, né? Daí para ampliar os campos, resolvi prestar vestibular para fisioterapia, prestei na PUC Paraná, passei, cursei 1 ano, vi que não era o que eu queria, larguei. Daí eu resolvi fazer o teste vocacional para saber para que eu prestava, qual a minha habilidade. E deu habilidade para ciências exatas e matemática, nada a ver com ser pastor, né? Então, o que a gente faz hoje não tem nada a ver com habilidade, querido. A gente vê porque entende que Deus chamou, né? Assim como tem chamado vocês a fazer discípulo, a frutificar. Vira para quem está do seu lado e fala assim, Deus também nos chamou. Chamou para ser testemunha, para fazer discípulo. Né? Na época saiu o teste vocacional, eu resolvi fazer o vestibular para eletrônica, depois de descobrir que eu tinha habilidade para ciência exata e matemática, fiz o vestibular para engenharia eletrônica, passei, cursei 2 anos, vi que não era o que eu queria, larguei. Né? Eu resolvi ir procurar um bom emprego, que me desse um bom salário, um bom sustento e continuar servindo na igreja como um membro fiel. Na época surgiu o concurso da Petrobras, eu fiz, passei, né? Fiquei 1 mês na Petrobras e vi que não era o que eu queria. Hoje eu dou graças a Deus de ter largado, né? E foi mais ou menos assim que o Espírito foi me conduzindo para aquilo que Ele queria, né? Para aquilo que Ele pretendia. E sonhos que a gente tinha de criança, a gente nem de criança não, na adolescência, depois da experiência, nem imaginava que já era o Espírito sinalizando o que ele pretendia fazer, né? E a gente quer conversar um pouco sobre isso, né? Coisas que o Espírito nos sinaliza que nem sempre a gente interpreta com clareza, né? E ele tem todo esse trabalho de ir nos conduzindo e nos ajudando a vencer os nossos medos, as nossas limitações, o desejo de enterrar um talento. Não vocês, eu sei que vocês não têm, mas quando conhecem alguém que já teve esse desejo de enterrar o talento, parar, e quando conhecem alguém que já foi tentado a isso, né? E a gente vai descolando as desculpas, não, eu acho que eu não tenho jeito. Não tem mesmo, querido, não tem. Né? Se a gente tivesse jeito, não precisava de Jesus. Quantos aqui precisam de Jesus? Precisa da graça dele, é porque não tem jeito, mas ele dá. Né? A graça dele dá jeito, não sem jeito que nem nós. Na verdade, dá uma olhada assim, né? O pastor Evandro fazendo piada vai elogiar o crescimento da barba do pastor Alain. É sem jeito para fazer piada, mas Deus usa. Quantos acham que o pastor Evandro é uma benção? Né? É uma benção. Deus vai usando sem jeito assim para fazer piada, né? E a gente até ri, né? Acha engraçado. E vamos falar a verdade, a altura do homem para fazer piada de crescimento, né? E Deus vai usando sem jeito, que nem nós, assim, no negócio, né? Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim, graças a Deus que Deus usa sem jeito, que nem nós, né? Eu pediria que você abrisse a sua Bíblia, nós vamos estar lendo 3 textos, você pode deixar a sua Bíblia aberta em Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Antes eu vou estar lendo o texto de Isaías, capítulo 62, versículos 6 e 7. A palavra fala assim, sobre os teus muros, ó Jerusalém, pois guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Vós os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Depois ainda, lendo o texto de João, capítulo 9, versículos de 1 a 7,
capítulo 9, versículos de 1 a 7. A palavra fala assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. E ainda o texto que nós falamos, Marcos capítulo 10, versículos de 46 a 52. A palavra fala assim: foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia. Não fui eu. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tens bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus, estrada fora. Queridos, quando nós começamos a caminhar com Jesus, de tempos em tempos, o Senhor traz direções, palavras que eu sou sincero em falar. A gente fala amém, eu creio, mas no fundo fica: essa eu quero ver para crer. Porque são coisas tão diferentes do nosso universo. Alguns anos atrás, eu estava numa viagem turística e Deus trouxe uma palavra falando que nós íamos ser parceiros de missões no mundo muçulmano, né? Eu não conhecia nenhum árabe, não conhecia muçulmano, não tenho ministério, apesar de Maringá ser uma cidade que tem uma cultura árabe forte, não conheço. Tem um ex-muçulmano na minha igreja e se converteu, não tem nada a ver com o nosso ministério, tem nada a ver conosco, né? Quem levou esse ex-muçulmano à conversão é um rapaz da minha igreja que tem problema de alcoolismo, e quando levou o muçulmano para a igreja, ele estava de fogo, né? Ele estava indo para uma cela, tinha bebido tudo, encontrou esse amigo muçulmano dele bêbado, e foi falar com ele: rapaz, quanto tempo, como que você está? Ele falou: eu não estou bem não. Ele falou: então eu vou te levar num lugar, eles estão me ajudando, vão ajudar você também. E de fogo levou ele para a cela, o muçulmano gostou, ficou, se converteu, porque um bêbado entendia que Deus precisava que ele fosse testemunha. Vira para quem está do seu lado e fala assim: vai perder para o bêbado não. Deus te chamou a ser testemunha. E hoje esse ex-muçulmano é membro da minha igreja, mas a gente não tinha nada a ver. Então, quando Deus trouxe a palavra de que nós seríamos parceiros de missões no mundo muçulmano, eu falei amém, mas eu falei: essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Né? E nós temos, através de um outro pastor amigo nosso, nós acabamos entrando como arrecadador financeiro do Brasil para um projeto no mundo muçulmano. Já há 4 anos que a gente é parceiro de missão no mundo muçulmano, né? E eu sou sincero em falar que eu não acreditava quando a palavra veio, mas Deus teve misericórdia. Ano passado nós estivemos lá e conhecemos um ex-terrorista convertido, né? Ela é convertido há 1 ano e meio, 18 meses. Quantos aqui são convertidos há mais tempo que isso? Levanta a mão. Tem um pouco mais de 18 meses de convertido, né? Então, provavelmente, você vai ficar com o sentimento que eu fiquei, porque o ex-terrorista muçulmano,
ex-muçulmano começou a testemunhar do que ele estava vivendo em Jesus. A conversão dele foi muito simples, foi analisando a palavra de Deus. Ele, como muçulmano, estudioso do Corão, tinha encontrado algumas contradições no Corão e resolveu estudar a Bíblia para ver se tinha as mesmas contradições. Procurou os mestres dentro do islamismo, ninguém pôde responder os questionamentos dele. Ele resolveu estudar a Bíblia e durante 13 anos seguidos investigou a Bíblia sem encontrar nela nenhuma contradição. E esse estudo, sozinho, levou ele ao convencimento que a Bíblia era o livro do Deus verdadeiro. E ele resolveu trocar de religião assim, por conta, e fazia 1 ano e meio que ele vinha se dedicando a praticar a palavra, não só conhecer. Vira para quem está do seu lado e fala assim, não adianta conhecer se você não vive. Não adianta conhecer se não pratica, senão a gente só acumula juízo sobre a nossa vida. Né? A Bíblia fala que aqueles que se tornam mestres vão ter maior juízo. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim, hashtag está lascado. Né? Se a gente não praticar, e ele vinha 1 ano e meio se dedicando a praticar a palavra de Deus, e ele começou a dar o testemunho do que ele vinha vivenciando nesse 1 ano e meio como fruto dessa ação simples, que a gente já sabe ou não sabe que deve praticar a palavra de Deus? Quantos aqui já sabem disso e praticam tudo aquilo que aprenderam, não deixam cair em terra nenhuma das promessas, não perdem nada, mas você está obedecendo integralmente aquilo que Jesus já te falou? Quantos aqui são assim? Levanta a mão, graças a Deus todo mundo, glória a Deus, aleluia. Né? Ninguém aqui vacila. Né? Eu vacilava, a verdade é que eu vacilava, e tem um monte de coisa que eu dou um trabalho lascado para o Espírito Santo me convencer a fazer, e às vezes até ele apela. Né? Se a gente não vai obedecer, ele fala, então não vou mais falar com você. E a gente fala, tá bom, né? Quantos tem filho pequeno em casa? Já tiveram que ameaçar o filho pequeno para fazer, né? O que você quer. Às vezes eu sou assim com Deus. Né? Eu sei que os pastores aqui não, mas de vez em quando Deus tem que ser mais enfático, né? Para a gente fazer algumas coisas. E esse muçulmano não tinha crise nenhuma, ele olhava na palavra que Deus chamou ele para ser testemunho, e ele começou a ir na casa de vários muçulmanos para falar de Jesus. Né? Coisa que para nós é tranquilo fazer, mas para eles fazem isso com risco da vida. Eles podem morrer por fazer isso no Egito. Né? A lei permite que seja morto uma pessoa que leva um muçulmano a abdicar do islamismo e ainda mais se tornar cristão. Isso é crime lá. Mas ele entendeu que era o que Deus esperava dele, e ele foi nas casas para testemunhar. Né? Ele entendia que, lendo a palavra, que os sinais acompanhariam aos que crescem, eles imporiam as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Então ele chegava na casa procurando enfermos e pedia para orar. Eu posso orar, posso impor as mãos sobre eles, era a estratégia dele de abordagem. Então ele chegava, orava, as pessoas eram curadas. Né? Ele deu testemunho, eu orava, era curado, eu explicava quem que operou a cura de Jesus. Se as pessoas queriam aceitar Jesus, depois convidava elas para irem à minha casa para a gente ensinar um pouco melhor o Evangelho. Né? Uma abordagem simples assim. Né? E daí um dia, um líder que acompanhava ele também, era discipulador dele, ensinava, ele viu o líder dele expulsando demônio de uma pessoa, ele veio perguntar o que era aquilo. O líder mostrou na palavra que nós havíamos recebido autoridade sobre todo o poder do inimigo, divulgou a tese dele, que 90% dos muçulmanos são possessos, por isso que eles fecham o coração para o Evangelho, então se você libertar, eles aceitam. E ele passou a orar pelas pessoas para serem libertas, e a tese dele é essa, que realmente 90% dos muçulmanos ficam possessos, e dele expulsava o demônio, falava de Jesus, as pessoas se convertiam, ele chamava para ensinar. Né? E daí ele foi testemunhando algumas coisas, e ele falou, eu já estava moído, Deus já tinha me dado na cara mais que lutador de MMA. Né? Eu já tinha apanhado para caramba com esse testemunho, porque para ele o Evangelho é simples assim, Deus falou, eu obedeço e a coisa rola. Né? Como a gente vive, né? Não tem dúvida. E ele estava vivendo 1 ano e meio desse jeito. Né? E daí eu já estava me sentindo muito mal. Né? E daí o pastor de lá resolveu falar algumas coisas a respeito dele. Abdala, dele falou, aqui no Egito nós estamos experimentando um mover de Deus, mas nada perto
do que Deus tem feito na província do Abdala. Eles estão passando por um avivamento. E eu pensei, no Brasil a gente passa por um avivamento, né? O que esse muçulmano com 1 ano e meio de crente entende de avivamento, né? Aquela arrogância que às vezes a gente tem, que a gente acha que entende, depois de um tempo que a gente está no trecho, a gente já tem essa ideia que eu entendo as coisas. Afinal, eu sou membro da igreja há mais de 10 anos, eu não sou daqueles inativos, eu sou ativada, né? Parece jogo de videogame, mas está tudo ativado, né? Eu sou ativo, eu estou aí, eu trabalho, eu contribuo, e a gente vai tendo a falsa impressão que vida cristã é vivida por currículo, né? Que depois de um tempo acrescentando o meu currículo, e eu poderia falar para os irmãos, eu sou da igreja de comissão, da época em que existe. Quantos aqui lembram da igreja de comissão, né? A gente participei do conselho da Igreja Central de Curitiba, e igreja de comissão tem coisa, o pastor Evandro falou quando ele entrou no ministério, e eu falei, eu já estava em Mandaguari. Nessa época, a gente vai ficando meio velho, né? E daí você vai lembrando saudosamente das coisas do passado, né? E a gente vai ficando com a impressão que eu já sei tudo na vida da igreja, que eu já vivi tudo. Então, o que esse ex-muçulmano com 1 ano e meio de convertido pode falar de avivamento? E daí o pastor Samé veio explicar que o Abdala participa de um movimento que, na província dele, em 2 anos, levou 1 milhão de pessoas a Jesus. E a hora que ele falou isso, eu quase caí de joelho e falei para o Abdala pôr a mão na minha cabeça, porque eu não entendo nada das coisas. Eu acho que mais de 20 anos, quase 30 anos de ministério, eu não cheguei nem na metade desse número. Eu sei que vocês não, vocês já levaram mais de 1 milhão a Jesus, mas quantos conhecem alguém que não chegou perto, apesar de todos os anos de igreja? Quantos conhecem alguém que não deu 1 milhão? Levanta a mão, né? Vira para quem está do seu lado e fala assim, levanta a mão, que eu sei que você conhece, fica com vergonha. Não, aqui ninguém levou 1 milhão. Se levasse, a gente já tinha convertido 3 Petrópolis, né? A gente ainda tem 75% da cidade para ganhar. E eu já estava humilhado. Quando trouxe esse número, o Abdala terminou a fala dele contando que ele descobriu que a gente faria obras maiores que Jesus fez, e que Jesus havia ressuscitado um morto. Eu falei, agora lascou, né? E dele saiu atrás de um velório na cidade dele, orou pelo morto, o morto ressuscitou, e a família toda se convertiu. Daí ele falou assim, mas eu não conheço tão bem quanto vocês. Olha, eu falei, está lascado, vai lá, acaba logo esse testemunho que já está me irritando, em vez de me incentivar a fé. O negócio, porque a vida cristã é fácil assim, é simples assim. Agora, muitas vezes, depois de um tempo, né, a palavra de Deus fala da época de Davi, quando Davi foi montar o exército dele, que as tribos enviavam guerreiros com várias habilidades, e uma tribo, a tribo de Issacar, enviou só 200 caras, mas a Bíblia fala, 1 Crônicas 12:32, fala que eram 200 caras conhecedores do seu tempo, para que Israel soubesse o que fazer. Para que Israel soubesse o que fazer. O exército de Davi não perdeu batalha, mas a responsabilidade era um desses 200 estrategistas, que eram conhecedores do seu tempo e traçavam a estratégia para que Israel soubesse como se proceder. E sem os conhecedores do seu tempo, sem aqueles que conseguem entender a sua época, sem aqueles que conseguem discernir como Deus está movendo, o que Deus está propondo na sua época, a gente corre o grande risco de mesmo tendo conhecido o mover do Senhor em outros tempos, cair na irrelevância, cair somente na religiosidade. Eu lembro de firmas que no passado dominavam o mercado na sua área, né? Por exemplo, máquina de escrever. Quantos aqui na época de estudo usaram uma máquina de escrever? Quantos tiveram uma Olivetti? Né? Porque dominava o mercado, né? Dificilmente, se você utilizou uma máquina de escrever durante muito tempo, você não teve uma Olivetti. Né? Olivetti era a Olivetti Linea 91, né? Tinha lettera antes, depois saiu a versão elétrica, né? Mas quem tinha uma lettera, o sonho era ter uma linha, né? Que era maior, né? A linha era de escritório, e durante anos era o sonho de consumo, né? Hoje, você falar para essa meninada de máquina de escrever, eles não sabem o que é.
Alguns anos atrás eu cheguei na casa da minha irmã para fazer uma visita, e a minha sobrinha veio toda feliz mostrar o brinquedo que ela tinha ganho do pai. Ó, tio, vem cá ver uma máquina de escrever, velho. Eu falei para o meu ganhado malandro, está enganando a menina. A menina está toda feliz achando que é um brinquedo novo. Ele deu a máquina velha que ele tinha guardado para não gastar dinheiro com presente de aniversário da menina. Eu falei, isso é malandragem, Jesus vai te amaldiçoar, varento. Vai lá e compra uma boneca para sua filha. Né? Porque não conhece máquina de escrever. Não sabe o que é isso. Né? A época do telefone fixo. O sonho de toda a casa. Né? Quando começaram a surgir os telefones fixos na cidade, as primeiras casas do bairro viravam incômodo, porque todo mundo ligava para ele, ele ia chamar a gente, mandava ligar 10 minutos depois, você ia na casa. Quantos lembram dessa época? Porque não tinha linha para todo mundo na cidade. Então, o sonho é que se abrisse novas linhas para você adquirir, e era caro. Né? O preço de uma linha de telefone era o preço de um terreno. A Igreja Central de Curitiba teve a oportunidade de adquirir um terreno hoje muito bem localizado, e discutindo na liderança, eles tinham um outro projeto, que era começar uma telemensagem, e eles preferiram adquirir 2 linhas de telefone em vez do terreno. Né? Um terreno que devia dar mais ou menos 10 mil metros quadrados. Hoje a gente conta e dá risada, porque a linha de telefone desmanchou, o preço já não vale mais nada. Né? E hoje ninguém não está mais aí com o telefone fixo, a gente quer celular. Né? E se tem um fixo em casa que seja sem fio, para a gente ficar com a impressão que é celular, vai de um canto para o outro. Né? Linha de telefone, daí eu brincava com os orelhões, que era uma evolução. Né? Você podia ligar da rua de um telefone fixo. E tem uma expressão que a gente usa até hoje para falar que entendeu, caiu a ficha. Né? Quantos usam essa expressão? Caiu a ficha. Um dia eu falei, caiu a ficha, e minha filha falou, pai, o que é caiu a ficha? E eu falei, estou velho mesmo. Né? Minha filha tem 21 anos e nunca viu o orelhão de ficha. Né? E eu falei, caraca, as coisas vão mudando. Né? A empresa que nem a Olivetti hoje existe como marca, mas a marca foi vendida para uma outra empresa. Xerox. Quantos aqui na época que faziam faculdade lançaram muita mão de Xerox? Né? Agora, você sabe que o nome do verdadeiro do Xerox é fotocópia. Né? Fotocópia. A Xerox é o nome de uma marca. Né? Mas a marca dominou tanto o mercado que a gente identificava a fotocópia pelo nome da marca. Ninguém falava, eu vou tirar uma fotocópia, a não ser os mais antigos. Né? Mas a gente falava, eu vou tirar um Xerox. Eu vou tirar um Xerox, porque a Xerox dominou o mercado de fotocopiador. Chegou uma época que a Xerox teve 93% do mercado no Brasil. Hoje, já não tem mais. A última vez que eu vi a pesquisa, a Xerox estava numa crise, detinha 67% ainda, mas perdia 5% do mercado a cada ano. Né? Provavelmente, hoje, a marca que mais domina, porque hoje já é difícil a fotocopiadora. Né? Hoje, às vezes, a igreja, ou você mesmo em casa, tem uma impressora que também escaneia, que também xeroca, e faz um monte de coisa. São as impressoras multifuncionais. E nesse mercado das multifuncionais, quem domina é a HP, que passou a Xerox, porque a Xerox não soube ler seu tempo. Né? Não soube ler seu tempo. Deixou de dominar. E, querido, se a gente não é conhecedor do nosso tempo, a gente vai ficando obsoleto. E quando a gente está muito tempo na carreira cristã, a gente tem dificuldade porque a gente tem uma tendência à rotina. Tem ou não tem? A rotina traz segurança. Às vezes a gente fica cansado dela, mas a rotina traz segurança, a gente já sabe o que vai acontecer. E a mudança traz insegurança muito grande, é ou não é? Às vezes a gente vê as mudanças no mundo e muitas delas são positivas. Hoje a gente tem acesso a tanta tecnologia que melhorou a vida na área de saúde, coisas que matavam milhares de pessoas na antiguidade, hoje já não matam mais. Mas como a mudança acontece muito rápido no nosso mundo, às vezes a gente não consegue se adequar e a gente fica com aquela impressão que esse mundo está perdido. Onde que esse mundo vai parar? Onde já se viu essas coisas? Quando já tiveram essa impressão? Que a coisa fica meio esquisita, que o que era ontem já não é mais hoje. Né? As coisas que...
né? Você compra aquele telefone celular achando que é o top, e daí 2 anos depois fala, ô tiozão, tá com esse dinossauro na mão, né? Eu tenho um pastor lá que ele ainda usa um dos aparelhos, foi um dos primeiros pastores na 6ª região a adquirir o celular, e durante muitos anos ele usou aquele aparelho que parecia mais aquele telefone de guerra, né? Que era aquele, na verdade, não sei nem se dá para chamar de orelhão, porque era enorme o troço, né? A pessoa, para falar, aquele troço devia ter uns 5 quilos, né? O cara carregava e tudo. Hoje já você não imagina mais um negócio desse jeito, né? E hoje, se o seu celular não tem um 3G, né, que dê para comunicar pelo menos com o Face, o WhatsApp, você já está desatualizado, né? Você já está fora do... A mudança vai acontecendo muito rápido. E, querido, se a gente não vai se adaptando, a gente vai sendo tomado por um negócio que eu tenho chamado de cegueira cultural. E a cegueira cultural, assim como a cegueira física, dos 2 textos que nós lemos da palavra, ela nos torna impossibilitados de responder à demanda da vida que corre ao nosso redor. A gente olha para a palavra, Jesus tendo contato com 2 cegos, um de nascença, o outro que provavelmente não foi de nascença, desse texto de Marcos capítulo 10, alguém de quem nós não sabemos o nome real. Ah, pastor, o nome do cego não é Bartimeu? Não, Bartimeu é uma expressão que em hebraico significa filho de Timeu, né? Então nós sabemos o nome do pai do cego, que era Timeu, né? Agora ele se tornou um João Ninguém, aquela figura que fica à margem da estrada, na porta de chegada para Jericó, esmolando, e o pessoal se acostumou. Depois de um tempo vendo ele lá, provavelmente alguns conheciam, a família devia ser de Jericó há muito tempo, alguns devem ter conhecido ele pequeno, e ao longo do crescimento da vida foi perdendo a visão, né? E depois de um tempo perdendo a visão, para não ser um peso para a família resolve deixar ele ali à beira da estrada, esmolando. E aqueles primeiros que passam ali na beira da estrada e vem aquela figura e começa a se preocupar, mas quem que é esse cara? E alguém começa a falar, esse aí é o filho do Timeu. Esse aí é o filho do Timeu. Mas o filho do Timeu não sabia que tinha chegado a esse estado. Quando já se surpreenderam com pessoas que você conhecia e fica anos depois sem ver, né? Eu voltei para Curitiba depois de anos, e quando eu estava lá, presidente da mocidade, eu tinha cabelo, não tinha barriga, né? E não tinha barba, e eu entrei na secretaria da igreja e estava uma jovem que foi nossa companheira de mocidade. Eu cumprimentei ela, falei, tudo bom, Lucinha? Ela olhou para mim como quem diz, quem é esse cara? Né? Eu cheguei na secretaria, a secretária falou, pastor Mano, tudo bem? A Lucinha entrou correndo atrás e falou, você é o Mano, filho da Marilena e do Bira? Falei, eu mesmo. Ela falou, como você está diferente? Eu falei, porque você é educado, a maioria fala que eu estou careca e gordo, né? A gente fica um tempo sem ver, vai mudando, e as pessoas que passavam ali pela estrada de Jericó falavam, mas quem que é esse cara que está esmolando aqui? E ele falava, é o filho do Timeu. E depois de um tempo já não se sabe mais, entrou para a Bíblia pela expressão que todo mundo usava. E a gente acha que o Bartimeu é o nome dele. Não, Bartimeu era como ele era conhecido. Bartimeu significa filho de Timeu, né? Ou seja, uma figura que até a identidade perdeu, né? Ele fica tão à margem da vida, por causa da cegueira, não participa mais, que até a identidade perdeu. E fica ali pegando algumas migalhas, aproveitando algumas migalhas. Querido, quando a gente não consegue entender o mover de Deus, eu não tenho clareza da voz de Deus, eu perco acesso ao fluxo da vida. E nós que fomos chamados para ser filhos e filhas do Senhor, que temos direito à herança, à bênção, Deus nos limpou para que nós possamos ser vasos que recebem o Espírito Santo dele, passamos a viver de migalhas de bênção. Vivemos uma vida de sofrimento, quando ele fala que veio para nos dar vida e vida em abundância, e essa vida em abundância muitas vezes passa pelas nossas casas só na tese, só no estudo, só no conhecimento, mas a verdade é que é sofrimento em cima de sofrimento, e nós ficamos como Bartimeu, vivendo de migalhas, na expectativa que numa dessas orações aqui no altar,
onde as mãos que se impõem são mãos de pessoas que eu julgo um pouco mais abençoadas que eu, na imposição dessas mãos eu consiga alguma migalha. Que aqueles que me veem aqui à margem da vida com o sofrimento que eu tenham misericórdia e me deem uma esmola. Era o que Bartimeu esperava, querido. Mas você foi chamado, lavado por Deus. O Evangelho se revelou a você. O Senhor se revelou a você através da palavra para que você tivesse mais do que isso, querido. O sonho de Deus é que você recebesse o poder de ser feito filho e filha dele. Não é para viver de migalha, conhecendo algumas coisas, porque eu fico imaginando a angústia daquele rapaz, na beira da estrada, ouvindo tudo, ouvindo os comentários dos viajantes que entram, ouvindo a festa daqueles que saem, ouvindo os relatos alegres daqueles que circulam pela estrada, sem poder participar de nada. A cegueira o alijou, deixou ele privado da vida. E num dos dias, está lá, Bartimeu, na beira da estrada, e a palavra não fala quanto tempo ele fica lá. E para mim o mais angustiante é que a realidade de Bartimeu e a realidade do cego de nascença, ela se reproduz com muita tranquilidade na vida daqueles que vão ficando à margem das promessas de Deus. Né? A gente vai se acostumando àquela realidade. O cego de nascença nunca tinha experimentado outra realidade que não um mundo escuro. Bartimeu um tempo viu, mas agora, depois de anos naquela situação, ele já se conformou. E, queridos, depois de anos sem experimentar o poder da palavra, a gente vai arrumando boas desculpas para a situação na qual a gente se encontra. Vai ou não vai? Ah, não, você está vivendo isso porque Deus quer te ensinar. Quando já ouviram essa desculpa sendo dita? Deus está querendo te ensinar algo nessas... Ah, mas vamos falar a verdade. Quantos aqui têm filhos? Quando você quer ensinar o teu filho alguma coisa, você não diz para ele o que você quer ensinar. Não, filho, você vai aprender. Mas vai aprender o quê? Vai aprender, tudo bem, eu vou aprender o quê? Você não fala, ele continua fervendo o caneco. Oi. Né? Adianta falar, olha, se eu não explicar o que ele tem que parar de fazer e como ele não deve proceder? Está lá um moleque pintando de canetinha no sofá. Você fala, oi. Se falar só isso, o que vai acontecer? O sofá vai ficar decorado para aquele artista que você tem em casa. Não é verdade? Vai um moleque procurar o buraco na parede, porque tomada é atrativo. Você fala para ele, oi. Se falar só isso, o que vai acontecer? Vai tomar um choque, moleque. Ele pode olhar para trás para ver o que o oi significa, vai voltar para a tomada. Mas às vezes a gente tem a impressão que Deus faz isso conosco. E a gente fala, não, Deus deve estar... Mas está ensinando o quê, querido? Porque eu não vejo propósito, eu não estou aprendendo nada com o sofrimento. O que eu estou aprendendo é ficar descrente. Não é verdade? Porque quantos de nós, naquela expectativa que você clama, Deus responde, por demorar e você não está entendendo nada da tua situação, a gente começa a duvidar se Deus responde mesmo. Quando já questionaram se Deus ouve as suas orações, se está adiantando alguma coisa, daí a gente fica buscando, os outros insistem com a gente que Deus ouve, e daí a gente fala, mas então por que Ele não me ouve? Por que Ele não ouve o meu clamor? Quantos aqui já tiveram esse questionamento? Levanta a mão, graças a Deus ninguém, glória a Deus, aleluia. Né? Mas se eu não sei o que Deus está me ensinando, a fé vai vacilando, querido. Porque a fé vem pelo ouvir da palavra. Se falta a palavra, a fé fica fraca. Se falta a direção, a Bíblia fala isso, sem profecia o povo perece, se perde. Sem direção, ou seja, sem clareza de palavra. Mas a gente vai arrumando essas desculpas, porque a gente às vezes ficou tão à margem da vida que não participa mais. A nossa cegueira cultural e às vezes a cultura religiosa. A gente vai reproduzindo algumas coisas na igreja por tradição, mas sem entendimento. Do porquê eu faço essas coisas, por que a gente realiza essas coisas. Eu fui numa igreja, um tempo pregar, e daí eu falei, meus irmãos, vamos abrir um salmo de número tal. O pessoal da igreja levantou e começou a cantar um hino. Já pediu o hinário. Eu falei, daí, eu acho que eles entenderam que era o hino tal.
Né? Passa aí o Inário abrir, não tinha nada a ver com o hino que eles estavam cantando. E eu fiquei esperando sem entender o que estava rolando. Daí eles sentaram, alguém viu a minha cara e falou, não, pastor, que aqui na igreja, toda vez que lê um salmo, a gente canta esse hino. Toda vez que o pastor, o pregador fala, vamos ler um salmo, a gente tem o hábito de cantar esse hino. Não sei de onde surgiu o hábito, não sei qual o propósito do hábito, não vi sentido nenhum no hábito, mas tudo bem. Né? Na hora de encerrar, eu falei, vamos ler o salmo tal, e já fiquei esperando o hino cantar. Né? Eu falei, vamos ler o salmo, e nada deles levantarem para cantar o hino. Fiquei incomodado, falei, vão cantar ou não vão? Ele falou, não, pastor, aqui a gente canta uma vez só por culto. O senhor pode ler quantos salmos quiser, mas a gente já cantou. Não vai cantar de novo. Né? E se não me explicasse, eu ia lá ficar. Né? Mas daí eu perguntei para o pessoal, né? Acabou o culto, eu fui conversar com um membro da igreja que eu conheci. Eu falei, cara, mas por que desse hábito? Ele falou, não sei, quando eu entrei na igreja eles já faziam isso. E o cara estava na igreja há mais de 15 anos, cantando o hino sem saber por quê. Sem saber por quê. E vamos falar a verdade. Por que, você já parou para perguntar, por que a gente levanta a mão em alguns cânticos? Por que a gente fecha o olho para orar? Por que o povo dá glória a aleluia? Por que a gente fala Jeová? Se Jeová é uma transliteração de hebraico, não tem muito sentido. Né? Eu sei mas vocês já pararam para perguntar por que a gente faz isso? Ah, não, eu entrei na igreja a fazer, eu só fui aprendendo quais são os hinos que a gente levanta a mão e quais que são os que a gente baixa a cabeça. Né? Porque vai que erra. Né? Tem um rapaz que chegou na igreja, participou do encontro de discipulado que a gente faz, e no encontro de discipulado tinha um rapaz empolgado que falava assim, fala Jeová, Jeová está falando. E o rapaz gostou do negócio, mas ele não entendia para que prestava, e ele também não sabia o que era Jeová, não tinha tradição religiosa. Ele achou que devia ter entendido errado, procurou a palavra mais próxima do Jeová que ele conhecia, e de repente no meio do encontro ele grita, fala gambá, gambá. Né? Eu acho que ele achou que era piada com o pregador, deve ter sentido um cheiro meio forte, sei lá. Né? Porque vai reproduzindo as coisas, mais ou menos como aquela história. Né? Da menina que casou e o marido começou a ficar invocado, porque toda vez que ela ia assar o peixe no forno, cortava a cabeça e o rabo. E um dia chegou para a esposa e perguntou, vem cá, por que para assar no forno você corta a cabeça e o rabo? Ela falou, não sei, eu aprendi com a minha mãe assim. E eu faço assim, daí foram conversar com a sogra. Por que a senhora ensinou sua filha a cortar a cabeça e o rabo para assar o peixe no forno? Ela falou, não sei, eu aprendi com a minha mãe assim. Ensinei para minha filha. Daí foram conversar com a avó. Perguntaram, por que a senhora corta a cabeça e o rabo do peixe para assar no forno e ensinou a sua filha assim? Ela falou, nunca ensinei ninguém. Eu fazia porque a caçarola era pequena, para o peixe caber na caçarola para poder assar. Porque se não cortasse, não cabia. Tinha um propósito no que a avó fazia, a filha e a neta repetiam aquilo sem propósito. E às vezes, querido, a gente passa a repetir coisas sem entender, sem propósito, e esse tipo de coisa só nos cega. Nos deixa à margem de coisas que Deus está movendo, nos deixa à margem da compreensão da nossa época, nos deixa à margem de como Deus está movendo. Porque, querido, a palavra não muda, a essência não muda, mas o jeitão muda de um para um. Se a gente for perguntar aqui o que te impactou, como Deus se revelou a você, provavelmente nós vamos ter N experiências diferentes. Porque Deus não fala da mesma forma, assim como não curou os 2 cegos da mesma forma. Um cego, ele só falou, a tua fé te salvou, vai em paz, o cara já foi. O outro, ele cuspiu, ainda bem que o cara é cego, né? Porque se a gente visse o jeito que ele estava curando, a gente vai falar, que nojeira. Não é verdade? Quantos aqui, se o pastor Evandro fala assim, vem cá, Deus me deu uma direção para te curar, vem cá, meu irmão. Você já corre, cara. Vou ficar para ser curado assim. Né? Tem um irmão na igreja do pastor Cezinha, Laranjeiras do Sul, ele tem o sotaque do gaúcho.
O problema de adenoide, ele sentiu que Deus mandou ele ir orar com um senhor que estava perdendo a vista. E depois de uma semana orando, ele teve o discernimento baseado nesse texto de João, de cuspir no homem para ser curado. Ele falou, meu irmão, hoje a oração vai ser diferente. Porque Deus me deu uma direção diferente, ainda bem que o cara estava cego. Né? E ele pegou, e ele também não enxerga muito sem óculos, tirou o óculos e resolveu cuspir. E ele falou, me contando a história, falou, pastor, abriu o olho bem para pegar bem do meio do olho. Mandei ver. No dia seguinte eu voltei lá e me falaram, seu Silvio não precisa mais. Curou, pastor. Na verdade, o pastor Cezinha falou, a família me ligou pedindo para não deixar mais ele ir. Então a família falou, já melhorou, porque senão ele ia passar o resto do mês cuspindo na cara do doente. Né? Agora o cara é cego de nascença, não está vendo o jeito que Jesus resolveu. Porque vamos falar a verdade, você vai pedir oração por cura, o cara resolve começar a cuspir, quando vão pedir, não, já estou melhor, não preciso. Não preciso da oração. Jesus cospe, pega o lodo, passa no olho do cego e manda o cego se lavar. Mas como que eu faço para chegar no tanque? Eu sou cego, meu senhor. Não tem ninguém para me levar. Você mandar o mudo ir no tanque, tranquilo. Né? Até paralítico, demora, mas chega. Agora, se falar para o cego achar o tanque, né? Não parece má vontade? Está aí, cuspiu, aplicou, lodo. Não, está de pegadinha. Não pode ser o jeito de curar. Mas Deus não atua, as formas mudam, querido. E às vezes a gente só fica querendo que Deus reproduza as formas. Que Deus continue fazendo do jeito que Ele fez há 20 anos atrás. E que foi uma bênção para o cego de nascença, foi uma bênção pegar aquele cuspe com lama e ir até o tanque de Siloé. Agora, para Bartimeu, só foi necessária a fé. Deus não podia ter falado para o cego de nascença, a tua fé te salvou. Jesus não podia ter falado isso. Quantos acham que ele podia? Jesus pode todas as coisas. Vira para quem está do seu lado e fala, para Deus não tem impossível, cara. Mas a forma de um e de outro, né? E a gente fica preso a formas. A gente fica preso a maneiras. Não sei se isso é muito de Deus. Na verdade, quando já questionaram isso? E a gente questiona se é de Deus ou não é de Deus, quando a forma não é bem do jeitão que eu gosto. Na verdade, se eu falar assim, diz o Senhor, vocês vão se lascar. Você fala, está amarrado, não é de Deus. Rejeita essa palavra, porque a gente não quer isso. Mas se eu falar assim, diz o Senhor, gostei de vocês que estão ouvindo esse gordo esquisito. E essa semana mesmo receberão um cheque de 15 mil. O que a gente fala? É de Deus, é de Deus. Né? Por que a gente fala é de Deus? Porque foi do jeito que eu gostei. Foi do jeito que eu gostei. A gente está acostumado a interpretar se é de Deus ou não é de Deus, se a forma me é conveniente. E, querido, Deus vai mudando a forma segundo aquilo que Ele entende que é necessário. A gente tem essa ideia de ficar refletindo. Querido, não tem que refletir. Está lá os discípulos tentando refletir, errando na reflexão. Quem que pecou, Deus? Foi ele ou foi os pais? Para que nascesse cego. Mas como que ele vai pecar no ventre? Né? A reflexão é tão besta, que qualquer um que lê. Mas quando já fizeram uma reflexão besta assim? Né? A gente vai pensando, trazendo os nossos pensamentos, e a coisa vira uma bobagem tão grande. Eu já participei de algumas reuniões, em alguns fóruns da Igreja Metodista, que se gasta 2, 3 horas, Evandro provavelmente também já participou, 2, 3 horas para descobrir qual que é a melhor posição da vírgula na frase que a gente vai formular. Quais são os melhores termos a serem usados. Né? Eu falo, cara, fala de qualquer jeito, mas fala, amigo, fala. Né? Você acha que o demônio está muito preocupado com gramática? Você fala, sai, capiroto. Ele fala, não é assim que se fala, o português real não é desse jeito. A conjugação que você está usando tem que vir acompanhada de um sujeito. Sem o sujeito não tem sentido.
Você já viu o demônio falando assim para quem vai expulsar? Quando já viram essa argumentação do demônio. Mas no documento a gente gasta 2, 3 horas. Amigo, para com isso e manda o demônio sair em nome de Jesus. Não interessa o português que você usa. Né? Esse senhor, o seu Silvio, gostava do Ministério de Libertação. E um dia começou a aparecer algumas adolescentes grávidas na igreja. Ele chegou para mim, eu era o pastor lá na época, ele falou, pastor, nós temos que expulsar o espírito queredeira dessa meninada. Querido, eu nunca ouvi falar desse Exu. Nunca ouvi falar do Exu queredeira. Nunca ouvi, mas o seu Silvio, na simplicidade, falou, pastor, já estou expulsando. E eu não sei se o espírito de queredeira saiu, mas eu sei que parou de aparecer adolescente grávido na vida da igreja. Eu não entendia muito, e eu chamei o seu Silvio, falei, seu Silvio, está orando? Ele falou, continua expulsando o espírito de queredeira. Minha esposa falou, você acredita? Eu falei, não, mas está funcionando, sei lá. Deixa o seu Silvio que acredita expulsar o espírito de queredeira. Mas eu já vi muita gente ficar discutindo, pastor, eu não acho que tem um espírito de queredeira. Também não acho, mas ele acha e está funcionando, querido. Deixa ele expulsar. Em Mandaguari eu tive um intercessor, nós tínhamos a reunião de oração e tínhamos o hábito de pôr os intercessores na frente, as pessoas escolhiam o intercessor para pedir oração. E eu tive um intercessor que ficou 1 ano desempregado. 1 ano desempregado. E chegou um cara na fila dele e falou, pois não, pelo que você queria. Ele falou, eu estou desempregado, eu queria que orasse por mim. E ele ficou com vergonha de mandar o cara mudar de fila, contar para o cara. E ele orou e depois ele veio falar, falou, pastor, coitado daquele cara, ele veio pedir, eu não estou arrumando emprego nem para mim, quanto mais para os outros. Né? Semana seguinte, aquele irmão que pediu oração por emprego, pediu para testemunhar. Falou, meus irmãos, glória a Deus, eu estava desempregado, semana passada eu vim aqui, pedi oração, e essa semana eu estou empregado, ele que orou por mim. E tudo quanto era desempregado da igreja começou a vir nele para receber oração. E ele orava e eles arrumavam emprego e ele continuava desempregado. E ele falou, pastor, o que está acontecendo? Eu falei, sei lá, mas continua orando pelo povo desempregado. Continua orando. Porque, querido, às vezes a gente fica nessa, eu só vou me mover para obedecer a Deus. Eu só vou sair da margem aqui se Deus me explicar. Porque eu acho que foi ele ou os pais que pecaram. E a gente fica fazendo essas coisas bestas. Né? Ah, foi o cara no ventre que pecou ou foi os pais dele que pecaram? Parece karma de espiritismo, né, cara? Né? Meu pai pecou e eu estou pagando, rapaz. Deus, o senhor tem que me dar a mesma chance, então eu vou aprontar para o meu filho pagar. Eu estou com crédito, eu estou pagando o pecado do outro. Né? Mas às vezes a gente fica com essas reflexões bestas. Que não interessa se foi ele ou não foi ele. Se tem um desafio, nós vamos, em nome do Senhor, orar para que a glória de Deus se manifeste, para que as bênçãos de Deus se manifestem, querido. Agora, às vezes, falta o nosso entendimento e a gente fica com essa cegueira cultural, cegueira religiosa, vivendo na margem da... E a verdade é a seguinte, a palavra é o poder de Deus para aquele que crê. Amém? Obrigado pelo entusiasmo, eu vou perguntar de novo. A palavra é o poder de Deus para aquele que crê. Amém? E a gente crê. Amém? Então, por que as coisas não estão funcionando? Vira para quem está do seu lado e fala assim, se a gente crê, por que não está funcionando? E para finalizar nessa manhã, querido, se a gente crê, o que é palavra, letra morta, para quem não quer, tem que se transformar no poder de Deus para a nossa vida. E se não vem funcionando, não adianta ficar perguntando se foi o pai ou se foi ele que pecou. Que a gente tem que voltar a fazer, e a resposta é muito simples, é fazer o que Bartimeu fez. Cego, à margem da vida, há muito tempo, quando ouviu falar que Jesus passava pelo caminho. E provavelmente ali na beira da estrada ele ouviu falar de Jesus, viajantes que passavam ali, falou, cara, eu venho de tal cidade, e teve Jesus, o Nazareno lá, tem que ver o furdunço que ele fez. Eu estou vindo de Naim,
eu não peguei, mas tinha uma galera que estava num cortejo fúnebre de uma viúva, filho único. E diz que Jesus levantou o menino e aquela cidade é um alvoroço, não se fala de outra coisa. Lá em Naim todo mundo está falando. Aí eu tive em tal região e diz que Jesus passou naquela região, estava num lugar deserto, uma multidão de 10.000 pessoas reunidas. E ele pegou 5 pães e 2 peixes. E multiplicou os 5 pães e 2 peixes. E alguém que estava perto viu quando ele pegou. Diz que não tinha mais que isso. Era 5 pães e 2 peixes. E ele orou. E todo mundo comeu daqueles 5 pães. E aquele homem à beira do caminho deve ter ouvido essas histórias que entram, que saem na cidade o tempo todo a respeito de Jesus. E de repente ele ouve um balbúrdio, deve perguntar para quem. Ele fala, mas o que é essa confusão? O que é essa voz de muita gente que eu estou ouvindo? Ele fala, Jesus o Nazareno, que está vindo aí. Está saindo da cidade. E ele não sabia nem a distância que Jesus estava. Quando ele ouve falar que Jesus o Nazareno está lá, e sabendo quem era Jesus. E nós sabemos quem é Jesus. Amém? Vira para quem está do seu lado e fala assim, você sabe mesmo quem é Ele? Você sabe mesmo quem é Ele? Você tem conhecido a Ele de andar com Ele? Ou você só tem ouvido o que Ele é capaz de fazer? Você tem experimentado o poder desse Filho de Deus, desse que morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida, mas que hoje é exaltado lá do Pai, tem um nome, sob o qual todo principado, toda potestade se dobra e confessa que Ele é o Senhor. O inferno tem clareza de quem Ele é, e nós o chamamos de Senhor, mas às vezes sem clareza. Nós sabemos quem Ele é, mas só isso não basta, querido. Bartimeu já sabia quem Jesus era. Mas quando ele ouve falar que Jesus está passando lá, e as coisas não estão funcionando para Bartimeu. Bartimeu começa a clamar, em alta voz. Ele não sabe a distância que Jesus está, ele não sabe onde Jesus está, e muitas vezes a gente fica assim, fala para a gente que ele está nesse lugar, porque quando 2 ou 3 se reúnem, em nome dele ele faz presente, mas a gente não vê Jesus aqui também. Não é verdade? Meu filho tem visão aberta do reino espiritual. Às vezes ele vê anjos e demônios num lugar. Já viu Jesus face a face. Jesus já apareceu para conversar com ele umas 3 vezes. Primeira vez que a gente sabe, com 8 anos de idade. Eu sou pastor há quase 30, Jesus nunca apareceu para mim assim. E eu falava para Jesus, Jesus, por que o senhor apareceu para um menino de 8 anos de idade? Não aparece para mim, vai rolar muito sermão sobre isso. Né? Talvez dê até algum livro escrito sobre a experiência aí. O Senhor não aparece para mim, aparece para o menino. Quantos aqui nunca viram Jesus face a face? A gente sabe que Ele está aqui, não sabe? Às vezes a gente sente alguma coisa, até dá uns arrepios assim. Né? Antes de ser crente, a gente achava que os arrepios eram a morte que passava perto. Na verdade, até tinha um ditado, sai morte que eu estou forte. Né? Mas depois que a gente converteu, arrepia coisa do Espírito Santo. Né? É o Espírito Santo e a gente fica naquela, Deus está movendo, Deus está agindo. Mas a gente nunca viu. Bartimeu não viu Jesus, não sabia a distância que Jesus estava. Porque ele sabia que se ele está aqui, a coisa não está funcionando para mim, eu não posso perder a oportunidade. E ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o pessoal começa a ficar incomodado com o grito de Bartimeu. Começa a ficar incomodado e começa a mandar ele se calar. Deve estar chegando perto e ele fica com medo de que alguém ponha a mão na boca, ele grita mais alto, Jesus! Tem misericórdia! E o grito chega no ouvido do Senhor. E ele manda chamar Bartimeu. E o que não funcionava passa a funcionar. Querido, eu não entendo pessoas que dizem conhecer o Senhor. Que sabem que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A gente sempre fala que ninguém dá do que não tem. A gente sabe que Deus é bom. A gente ouve falar disso o tempo todo, mas se acomoda ao mal como se viesse da parte de Deus. Deus é luz, não há nele treva nenhuma.
Deus não tenta ninguém. E Ele não pode ser tentado pelo mal. A palavra fala isso. Ele é bom. Ele é amor. E às vezes a gente sabendo de tudo isso e vivendo coisas que Deus não sonhou que a gente vivesse, mas que às vezes Ele permite para nos desafiar, a gente ainda se conforma à beira da estrada, sabendo que Ele responde àqueles que clamam. Está lá Lucas 18, a parábola da viúva, insistindo com o juiz que julgue a causa dele. E Jesus falando dessa parábola, fala: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. E Ele fala: depressa lhes fará justiça. Agora é uma questão de fé, querido. É uma questão de fé. E a verdade é que a gente não insiste porque não crê. A gente não tem tanta certeza que Deus está ouvindo, a gente não tem tanta certeza que o Evangelho é poder de Deus, a gente não tem tanta certeza que Ele me escolheu para dar muito fruto, para glorificar o nome dEle, a gente não tem tanta certeza que eu vou conseguir fazer discípulo e discípula do Senhor, e a gente para de clamar, e a gente para de pedir, e a gente para de acreditar, e a gente continua à margem da estrada sem vida o tempo todo. Você tem que decidir de verdade no que você crê. Você tem que decidir de verdade o que você entende que Deus realizou para você. Porque, querido, tem algumas coisas que, independente das minhas lutas pessoais, e eu não estou falando isso porque nós gostamos de falar dos heróis da fé. Os heróis da fé foram os caras que insistiram, obedecendo ao Senhor mesmo sem acreditar. Não era gente que não teve. Eu já tenho falado na minha igreja isso. Tem pessoas que Deus escolhe para dar o dom da fé. Mas não são todos. Os que recebem o dom da fé são irritantes, porque eles não têm esse vacilo. Os caras creem o tempo todo. Mas a maioria dos mortais que não recebeu o dom da fé, a gente vai vacilar, a gente vai achar que já fez isso como Pedro: eu já joguei a rede a noite toda, Senhor, eu vou jogar, não vai funcionar, eu já fiz isso assim, não rolou, eu já esperei e o Senhor demorou em responder. A gente tem essas dúvidas. Elias tinha. A Bíblia fala em Tiago, capítulo 5, que Elias era um homem sujeito às mesmas dificuldades, às mesmas paixões que nós. Elias era que nem nós. Elias teve os dias, tanto que teve um dia que ele não conseguiu lidar com os temores dele, ele enterrou o talento e acabou com o ministério dele. Aquele dia que ele falou: só eu fiquei, mataram os teus profetas. E a gente tem esse dia de carnalidade, tem ou não tem? Tem os dias em que a alma pega, em que se a gente deixar que desgraça a nossa carreira cristã, enterra com tudo, e vai ser assim a vida toda. Vira para quem está do seu lado e fala assim: você vai ter que lutar com você mesmo a vida toda. Vai ter que lutar com as tuas crises de fé a vida toda, querido. O problema não é a crise, o problema é quando a crise me paralisa, quando a crise me faz desistir, quando a crise me faz calar e eu não clamo mais. Eu não acredito mais que o Evangelho é poder para mim. Porque acreditar que ele é poder é fácil, a gente está vendo os sinais do Evangelho se manifestarem em toda parte. Acreditar que Deus faz é fácil. Que Deus levanta pessoas comuns para produzir fruto é fácil. Olha o testemunho do pastor Mano, olha o testemunho da igreja do Cezinha, olha o testemunho de tantos outros que o pastor Evandro tem trazido para pregar. Mas acreditar que o Evangelho é poder para mim é o que muda a minha história. Que a Bíblia não está registrada lá, nisso que a gente gosta de falar, que ele era poder para Elias, que ele era poder para Moisés, que ele era poder só para os caras de Hebreus 11. Não, quem escreve Hebreus põe Hebreus 11 para poder pôr o versículo no capítulo 12, falando: isso aqui é uma nuvem de testemunho para que você corra sem embaraço, corra sem vacilar a tua carreira e ele seja poder para você. Querido, se a coisa ainda não está rolando, se ele não é poder para mim ainda, a resposta é muito simples, é uma coisa só: não para de clamar. Não desiste de gritar, até que ele fale contigo. A gente não precisa ficar achando. Eu falo para Deus, eu falo: Deus, eu sou muito burro para entender. Porque desde pequeno eu via umas mensagens, umas profecias que os caras traziam. Não, Deus está me mostrando um manto branco sobre a sua vida. Amém, querido?
Eu falo, Deus, se o Senhor me trouxer uma mensagem dessa, vai dar em nada. Eu sou burro para entender. O Senhor tem que falar com clareza comigo. A tua palavra fala que o Senhor fala com as suas ovelhas, elas ouvem a sua voz e entendem. Comigo tem que ser muito claro. Mano, o que eu quero de você é isso, isso, isso. E mesmo ele falando claro, a gente ainda questiona. A gente ainda duvida. Agora, enquanto ele não fala, a gente está clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. E depois que ele fala, a gente continua clamando na hora do medo, na hora da dificuldade, para não enterrar o talento. Senhor, me ajuda aí na minha falta de fé. Eu creio, mas me ajuda na falta de fé. A coisa não está funcionando para você. Quer que funcione? Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim, quer que funcione? Clama. Depois de clamar e saber a palavra, daí marcha. Daí obedeça, faz o que a Abdala faz. Eu acredito, eu ponho em prática. E a coisa rola. Simples assim. A Bíblia várias vezes falava assim, e Jesus vendo-lhes a fé. Eu achava que devia ter o dom raio-x espiritual. Que bate o olho e você discerne se tem fé, se tem unção. Né? E eu demorei para entender o que era o vendo-lhes a fé, até que eu entendi que a fé é demonstrada pela atitude, querido. Tiago já deixa isso muito claro. Você tem fé, então me mostra as obras. Ou seja, o resultado da fé. Depois que ele falar, marche. Se você crê, você obedece. O cego do tanque de Siloé recebeu uma ordem que não era fácil para um cego, mas obedeceu. Voltou vendo. Isaías, e com isso eu quero terminar nessa manhã. Isaías, capítulo 62. A palavra de Deus fala assim, sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas que jamais se calarão. E ele fala quem são esses guardas. Vós os que fareis lembrado o nome do Senhor. Ou seja, em outras palavras, vocês que me conhecem, não descansem, nem me deem descanso, até que eu restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor sobre a terra. Não parem de clamar até que a coisa funcione. Fico imaginando, tem uma figura em Apocalipse que fala de anjos que têm taças, e quando essas taças são cheias com as orações dos santos, eles levam essas taças para serem oferecidas junto com incenso perante a presença de Deus. Diz que brasas são tomadas do altar de Deus, postas nos incensários, os incensários são jogados à terra, e aí há trovões, relâmpagos. O que o texto quer dizer? Que existe uma medida de clamor que precisa ser preenchida. Mas quando essa medida de clamor é preenchida, ela é oferecida como incenso ao Senhor, e daí há a manifestação. Fogo sai do altar de Deus e toca a terra. E aí há manifestações poderosas do Senhor na terra. Coisas que nós precisamos. Eu não sei qual é essa medida, mas numa reunião como essa manhã, quando o povo de Deus, ou mesmo individualmente, mas quando o povo de Deus se reúne para buscar o Senhor, eu imagino que um anjo com a minha taça, o anjo com a tua taça, fica em fileira esperando na expectativa da medida ser preenchida. E a gente vai clamando e a medida vai enchendo, e a gente vai clamando e vai enchendo, e a gente vai clamando e vai enchendo, 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 e antes de ficar cheio a gente para. E a gente volta para nossa casa. Daí o anjo fala, mas Deus, não dá para jogar nem uma brasinha. Ele fala, era tudo que eu queria. Eu sou galardoador. Tudo que eu queria era tornar o meu evangelho poder sobre a vida desse povo.
Tudo que eu queria era tirar a cegueira dos meus filhos, tirar eles da margem da estrada e eles voltarem a participar da festa. Mas eles ainda não entenderam, a sede não é o bastante. Eles ainda acham que dá para parar, ainda não chegou o tempo, infelizmente não chegou o tempo, guarda a taça. E vamos continuar falando aos corações para ver se na próxima vez eles não desistem até que eu possa restabelecer Jerusalém, a cidade que revelaria o Senhor. Querido, hoje a Jerusalém não é mais a Jerusalém física. A cidade santa onde o Senhor habita, chamada para revelar uma maior glória. O templo do Senhor hoje sou eu e você. Ele profetizou sobre um tempo em que o templo revelaria uma glória maior do que o primeiro. Mas ele falou que seria um tempo em que ele não habitaria mais em templos de pedra, mas em templos de carne. O tempo em que Deus quer revelar a sua glória e fazer funcionar a coisa já chegou. Depende do quanto a gente está disposta a perseverar para que isso aconteça.